Olá, aqui o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, dos sindicatos de engenheiros do estado do Rio de Janeiro. Eu sou Jorge Folena e juntamente com Beth Costa. Beth, tudo bem? Vamos estar Tudo apresentando ótimo. esse programa, né? E já quero, antes de mais nada, né, antes de dizer, esse programa é um programa do Sindicato de Engenheiros do estado do Rio de Janeiro, né? Pedir a vocês aí que estão nos acompanhando, né, que se inscrevam no nosso canal, dê um like e nos acompanhem também nas outras redes sociais nossas, particularmente no Instagram, né? Aqui na tela está o nosso QR Code para quem quiser colocar aí, poder abrir. E o nosso endereço no Instagram é @SOS Brasil Soberano. @SOS Brasil Soberano. Hoje, Beth, nós vamos falar de um tema internacional, mas é um tema que tem o Brasil tem uma, né, a República Federativa do Brasil tem interesse direto, porque um dos princípios do Brasil na Constituição do país, nas relações internacionais, é a defesa da paz. Então, esse tema é um tema em que o presidente Lula se envolveu diretamente, ele está fazendo uma grande atuação internacional em busca da paz. Nós vamos falar exatamente do conflito em Gaza e de toda a repercussão, tentar compreender o que está se passando, quem são os atores, né, que estão envolvidos nessa situação gravíssima, gravíssima, né, com diversas pessoas morrendo, crianças, mulheres, anciãos. Então, é um tema de muita relevância e que tem, né, um interesse direto do Brasil a partir da nossa Constituição, como eu disse, que tem na paz um dos seus objetivos fundamentais nas relações internacionais. Beth, quem vai nos ajudar para esse programa de hoje? Então, já vou convidá-la, até porque é uma mulher que tem nos ajudado muito aqui, que é a Mônica Bruckmann. Obrigada, Mônica, por ter atendido ao nosso convite para falar desse tema, ao mesmo tempo sério e dramático, né, que se tornou uma questão humanitária mundial, né, com que a gente tem caracterizado um genocídio que acontece na faixa de Gaza. A Mônica, ela já fez alguns programas conosco, mas eu vou lembrar, ela tem mestrado e doutorado em ciência política, ela é bacharel em ciências sociais, é professora e coordenadora do Núcleo de Geopolítica, Integração Regional e Sistema Mundial da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. O livro que ela escreveu, Dialética e a Imprensa Revolucionária em José Carlos Mariátegui, foi traduzido em mandarim, inclusive publicado pela editora da Academia Chinesa de Ciências Sociais. Ela colabora com jornais e revistas, como o francês Le Monde Diplomatique, e seus trabalhos, seus artigos, seus estudos têm sido traduzidos em várias línguas, além das mais tradicionais, também o alemão, o árabe e o chinês. Mônica, o conflito na faixa de Gaza, ele vai completar 7 meses, na semana que vem. E ele foi, como a gente tem acompanhado, deflagrado pela violência extrema, bárbara e até desproporcional do governo racista e colonialista de Israel, como resposta a um ataque do grupo islâmico palestino Hamas, que no dia 7 de outubro passado invadiu o sul de Israel, no limite com a faixa de Gaza, e matou cerca de 1.200 israelenses, a maioria civis também, e fez mais de 100 reféns. Os números não definem todo o drama palestino, todo o drama da região, mas em 7 meses de bombardeio israelense, mais de 30 mil civis, ou cerca de 30 mil civis palestinos foram mortos, milhares de mulheres e crianças. E outros milhares ainda estão soterrados nos escombros de casas, igrejas, escolas, centros científicos, universidades e hospitais que foram destruídos por Israel, deixando a Gaza como uma terra arrasada.
Na verdade, esse é um dos mais sangrentos eventos na história dos conflitos mundiais, atuais, né. Então, para a gente começar a nossa conversa, Mônica, a gente queria te perguntar quais são os fundamentos hoje que levou a esse conflito estar nesse estágio de barbárie hoje, na tendo como, vítimas os civis, mulheres e crianças e anciãos, como disse o Jorge, na faixa de Gaza. Quais foram os fundamentos que geraram esse conflito? Olá, Beth, Jorge, um prazer estar com vocês, conversando mais uma vez, sempre uma honra e uma alegria. E uma saudação a todo o público que nos acompanha pelas redes sociais, pela internet. Aliás, comentando um pouco os dados que você colocou, Beth, os cálculos de epidemiologistas nesse momento em relação à situação da Palestina é que se o conflito continuar mais 5, 6 meses, no mínimo 85 mil palestinos morrerão decorrente da fome, da situação de extrema vulnerabilidade e a destruição que foi causada não só na faixa de Gaza, mas inclusive agora em Rafah, a região da Cisjordânia próxima ao Egito, só pelas condições sanitárias e de fome que essa população está vivendo nesse momento. Então, esses 30 mil mortos podem se alastrar uma quantia muito maior como decorrência dessa catástrofe humanitária que gerou a invasão e a intervenção de Israel no território palestino, né? Esse processo que muito bem a gente tem denominado como um genocídio, né? Eu acho que todas as definições no âmbito internacional vão coincidir que o que está acontecendo aí realmente é um genocídio, que é submeter internacional, essa é a definição, inclusive da Convenção para a Repressão e Punição do Crime de Genocídio. É definido assim: matar e submeter intencionalmente um grupo de pessoas a condições de existência capazes de ocasionar destruição física total ou parcial. E tem outras definições do tipo também. Mas respondendo à sua primeira pergunta, existe uma tendência imediatista de grande parte da imprensa, da grande imprensa no mundo, de ver o conflito e o que está acontecendo na Palestina nesse momento como uma questão que surge a partir dos ataques de Hamas a Israel, os 1.200 mortos em outubro do ano passado e tudo que isso gerou. Se a gente não tiver um mínimo de uma visão, eu não estou dizendo histórica de longuíssimo prazo, porque nós poderíamos ir lá atrás, desde que a Palestina era território do Império Otomano e todos os conflitos que foram se sucedendo historicamente. Mas se a gente vai numa visão de médio prazo, desde o ponto de vista histórico, desde 1948, na pós-Segunda Guerra Mundial, quando se cria o Estado palestino, e ele é alocado em território, se cria o Estado de Israel e ele é alocado em território palestino, eu acho que a gente tem aí, de 48 até o momento atual, são 76 anos de um processo extremamente complexo, onde a gente viu, se a gente vê os mapas iniciais dessa divisão territorial, o que o recorte, o retalho que foi feito o território palestino ao longo dessas 7 décadas, a gente vê que realmente o que a gente teve foi uma ocupação por parte de Israel, sistemática, permanente e muito violenta da Palestina, territorialmente, administrativamente, colocando a possibilidade de uma autogestão soberana absolutamente fora de qualquer possibilidade a partir da política de Israel na região. E que chegou no ano passado a uma situação insuportável, né? Então, eu acho que compreender o conflito que a gente está vendo nesse momento, sem ver esse lastre histórico de médio prazo, é perder a possibilidade de ter uma avaliação e uma análise mais apropriada da gravidade do momento
não só que o Oriente Médio está vivendo, não só que a Palestina está vivendo, mas a humanidade inteira. Porque o que a gente está vendo, o que está acontecendo ali, na verdade, é a quebra de valores fundamentais que fazem parte da Carta dos Direitos Humanos, a Carta de 48, que fazem parte de conquistas históricas da civilização humana, como a base para a convivência humana. Tudo isso está sendo quebrado sistematicamente há muito tempo, no caso da Palestina, e inclusive legitimada a barbárie a partir de uma aceitação implícita de Ocidente sobre esse processo. Então, eu acho que é uma compreensão histórica e muita informação e muitas análises estão sendo produzidas aqui no Brasil, muito importantes para entender esse conflito desde uma perspectiva histórica. Só antes de passar para o Jorge, Mônica, na verdade, aquele pedaço do território que é ali no norte, né, que é considerada a faixa de Gaza, ela já estava cercada, sancionada, controlada por Israel, sufocada, né, no acesso a muitos bens, né, já deflagravam um alerta sobre a quebra do acesso à água, ao emprego, aos bens, já há algum tempo, né, há muito tempo, né? Inclusive a população de Gaza, a livre circulação da população da Gaza. O que a gente viu aí é exatamente o que a gente já tinha visto na África do Sul, com os guetos da população negra, né? Então, se constituíram guetos no território palestino, que é uma violação, digamos, absoluta de soberania de um povo, né? E de autodeterminação, inclusive de possibilidades de meios de vida, né? Porque se você retira a possibilidade da população de mobilidade para trabalhar, mobilidade para aceder à região, aos redores do território palestino, inclusive com esse agravante que você coloca, no acesso à água, acesso a alimentos, que nesse momento chegaram à luz vermelha. Inclusive, nem a ajuda humanitária consegue chegar à população de Gaza, e agora ameaça que não chegue também a Cisjordânia, a população que está abrigada em Rafah. Então, realmente são condições absolutamente desumanas desde qualquer perspectiva de análise, digamos, internacional. Mônica, nós tivemos aí, nesse grave situação, nós tivemos envolvimento direto do presidente Lula há 2 semanas, e o presidente Lula continua se posicionando exatamente pelo encaminhamento da paz, mas ele fez aquela manifestação na África, na Etiópia, né, exatamente comparando o que está acontecendo, exatamente como você definiu, comparando o que está acontecendo em Gaza, um genocídio. Essa posição do presidente Lula sofreu uma forte contestação por parte do governo de Israel, que inclusive o declarou persona não grata, e também por meios de comunicação ligados ao sionismo no Brasil. Queria saber de você, como que você viu, está vendo o posicionamento do presidente Lula? Qual a importância desse posicionamento do Brasil para a humanidade, em particular para esse conflito exatamente em toda a região de Gaza, mas em toda a Palestina? Eu acho que as declarações do presidente Lula na Etiópia há alguns dias expressou o que grande parte da comunidade internacional sente e pensa nesse momento em relação à gravidade do genocídio e da política de extermínio em Gaza. No mundo diplomático, muitos governos evitaram se posicionar explicitamente como o presidente Lula fez, mas o acompanha no significado que teve essa posição de avançada que o Brasil adotou em relação à análise da gravidade da situação em Gaza e ao pedido urgente de um cessar-fogo, e um pedido urgente, não só um cessar-fogo temporário, que é a proposta de Israel e dos Estados Unidos nesse momento, mas um cessar-fogo permanente que permita a reconstrução de Gaza, a reconstrução da Palestina e o reconhecimento do Estado palestino
com todos os direitos no âmbito internacional. Então, eu acho que as declarações do presidente Lula, no primeiro momento, inclusive, amplamente criticada pela imprensa brasileira, como tendo sido um erro gravíssimo, tendo sido uma declaração que iria isolar o Brasil dos seus principais parceiros, aliados, da comunidade internacional. O que a gente viu nos dias subsequentes foi exatamente o contrário. Um isolamento ainda maior da política de Netanyahu em Israel e do seu principal aliado, Estados Unidos, que, inclusive, nesse momento, está sofrendo consequências internas. Porque, veja, daqui a pouco vão acontecer as primárias em Michigan, né? nesse ano eleitoral nos Estados Unidos. E aí a gente vai ver qual vai ser o impacto no presidente Biden, devido à continuidade do apoio a Israel contra a Palestina, tudo que a gente está vendo, porque, só para citar um exemplo, que é Michigan, mas a gente pode replicar esse exemplo em outros estados onde as primárias ainda estão acontecendo. 53% da população de Michigan se opõe à continuidade do apoio dos Estados Unidos ao conflito em Gaza. E 70% dos que se autodefinem como democratas, autodeclaram como democratas, se opõem a essa política. Então, se os Estados Unidos de Biden continuarem apoiando Israel, o ônus político nessa corrida eleitoral, nesse momento, vai ser muito grande para os democratas. Então, eu acho que a fala do presidente Lula, que expressa uma postura na política internacional em relação ao conflito do Brasil, tem colocado o Brasil na vanguarda da mobilização internacional pelo cessar-fogo e na vanguarda por chegar a um acordo que permita a criação e o respeito da Palestina como um Estado, em todos os âmbitos das relações internacionais e da esfera internacional. Eu acho que isso é uma posição importante. Isso acontece justamente no momento em que o Brasil estava abrigando a primeira reunião de chanceleres dos países dos BRICS, aqui no Rio de Janeiro. O presidente Lula volta, poucos dias depois, já estava aqui no Rio de Janeiro, na reunião de chanceleres, que foi dia 20, 21 ou 21 e 22, eu acho. Do G20, né? Desculpa, do G20. Então, nessa reunião, ficou claro as declarações bastante, digamos, cautelosas do Blinken em relação à fala do presidente Lula, dizendo que os Estados Unidos não concordava com que seja um genocídio, mas não chegou a mais. As declarações do Joseph Borrell, chefe da política externa da União Europeia, que se colocou em favor do cessar-fogo, né? E o apoio de várias representações e lideranças europeias em relação à posição do Brasil, né? Não necessariamente a fala do presidente Lula, não, mas a posição do Brasil. Então, eu acho que isso mostrou que a conjuntura em relação ao conflito de Gaza mudou bastante de outubro até esse momento. E mostrou que a comunidade internacional não assina mais embaixo ao que está sendo feito por Israel e o apoio dos Estados Unidos. Estamos num novo momento. Digamos que a fala do presidente Lula desabrochou abertamente uma conjuntura que já estava acontecendo em relação a esse conflito. Trouxe, meio que botou na ordem do dia, né, o debate mundial. Até, né, aqui, provocada pela África do Sul, a Corte Internacional de Justiça, que é um dos órgãos das Nações Unidas, né, que não é o Tribunal Internacional, é a Corte que decide os conflitos entre os países, né, provocada pela África do Sul há 2 dias, né, a Corte determinou que Israel
evitasse o massacre, e eles usaram essa palavra, o genocídio contra palestinos na faixa de Gaza. A corte textualmente escreveu isso. Não pediu um cessar-fogo, né, porque ela fica ali, ainda ficou meio em cima do muro, né, mas, na verdade, já está em andamento e eu digo assim, foi importante essa manifestação da Corte Internacional, que não pediu um cessar-fogo, mas pediu o fim do massacre, do genocídio na faixa de Gaza. Mas está em andamento, né? Você tem acompanhado uma negociação de cessar-fogo, nem que seja esse cessar-fogo que está sendo proposto pelos Estados Unidos, de um cessar-fogo temporário durante os 30 dias do mês dos muçulmanos, né, que é o Ramadã. Você acredita que há uma possibilidade de um cessar-fogo que seja mais do que parcial ou temporário? Existe realmente uma possibilidade de um cessar-fogo hoje na região, com todos esses antecedentes, essa crítica mundial que você acabou de citar? Olha, semana passada teve uma rodada de negociação em Paris, com a participação de Catar, Egito e os Estados Unidos, para os termos de um cessar-fogo. Nesse momento, estão reunidos em Moscou, desde ontem, por alguns dias, os 14 grupos palestinos, entre eles o Hamas, o Fatah, para discutir o que poderia ser uma administração do território palestino no momento de pós-conflito. Acontece que as propostas de cessar-fogo são bem divergentes entre o que são a proposta de Israel, com o apoio dos Estados Unidos, e a expectativa da Palestina, né? Por exemplo, nos pontos que foram colocados até agora pelo governo de Netanyahu, em relação ao que poderia se esperar de uma pós-guerra, em primeiro lugar está a questão de quem teria o controle administrativo da terra palestina. Eles dizem, olha, esse controle não pode estar em mãos de nenhum grupo que seja considerado terrorista, não pode estar em mãos de nenhum grupo da Palestina. Quer dizer, já começa a colocar uma série de condicionamentos do que normalmente corresponderia a uma decisão política soberana da Palestina em relação a como administrar o governo do território palestino. Em segundo lugar, Israel se propõe continuar a guerra até destruir a capacidade militar do Hamas e do Jihad Islâmico, resgatar os reféns e remover qualquer ameaça de longo prazo. Isso é um ponto muito difuso, né? O que significa para Israel uma ameaça de longo prazo? O que significa destruir militarmente ao Hamas? A gente sabe que foram bombardeados hospitais, escolas, espaços públicos, morreram crianças, mulheres, idosos, nessa tentativa de, entre aspas, destruir as capacidades militares do Hamas na faixa de Gaza. Então, o que isso significa? E, de outro lado, é manter uma liberdade para operar em Gaza. Isso é o que Israel está propondo, uma liberdade para operar em Gaza. Quer dizer, na minha leitura e na minha interpretação, isso significa a continuidade da ocupação da faixa de Gaza por parte de Israel. Então, nesses termos, é muito difícil, para não dizer impossível, conseguir um acordo. Porque, na verdade, o que Israel está propondo, Estados Unidos agora apoiando essa proposta também, ou talvez vice-versa, né? Uma pressão dos Estados Unidos pelo ONU interno que isso causa, que Israel está tendo que aceitar, muito a desgosto, por isso os termos dessas, digamos, dessas cláusulas, entre aspas, é muito difícil. Significa, na verdade, a continuidade da ocupação do território palestino, esquece de o reconhecimento de um Estado palestino,
porque quando você quer impor que tipo de administração, que tipo de grupos ou lideranças vão estar no poder, você não está respeitando nenhuma soberania. E para ter um Estado, preciso que o Estado tenha soberania, senão não existe, não falamos de nada parecido que seja um Estado, né? Então, na verdade, não está se propondo a criação de um Estado palestino, mas a continuidade de uma ocupação. Quais são as expectativas do lado palestino? E aí é bem interessante, porque foram, inclusive, explicitadas pelo Somlot, que nesse momento é embaixador da Palestina no Reino Unido, e ele diz, olha, para ter um cessar-fogo na região, em primeiro lugar, tem que ser imediato. Em segundo lugar, tem que ser permanente. Não adianta aceitar a proposta de Israel que seja apenas durante os 30 dias do Ramadã, desde março até 8 de abril. Não, tem que ser permanente. Em terceiro lugar, significa remoção de Israel do território palestino, coisa que Israel não aceita. Pelo contrário, Israel está propondo que o cessar-fogo vai significar a manutenção das forças de Israel no território palestino. Outra coisa que a Palestina... Incluindo as colônias, né? Incluindo as colônias. Sim, exatamente. Né? E outro aspecto que a Palestina está colocando, ou pelo menos Somlot, que aliás está cotado como uma liderança importante no futuro governo da Palestina, ou presidente, ou primeiro-ministro, é o reconhecimento total da Palestina perante Estados Unidos, perante Nações Unidas e qualquer outro organismo internacional no planeta. E um calendário para a reconstrução da faixa de Gaza, assim como um calendário para a formação de 2 estados, o Estado palestino. É isso que eles estão pedindo. Então, que é bastante razoável se a gente vê toda, digamos, o percurso histórico desse conflito, e que, na verdade, o povo palestino nunca pode exercer uma soberania territorial, uma soberania política, e menos ser reconhecido como Estado. Apesar de toda a luta histórica do Yasser Arafat, do Fatah e depois da OLP, isso não foi possível. Então, eu acho que isso é uma reivindicação bastante razoável para um povo que pretende soberania, que precisa dessa soberania, e o reconhecimento da sua própria existência no âmbito internacional. Então, eu vejo que são posições muito distantes de manutenção do status quo e um cessar-fogo de 30 dias e uma proposta de um cessar-fogo definitivo que resolva o conflito. O que pode acontecer? Isso vai depender muito da correlação de forças a nível internacional e os rearranjos geopolíticos que exatamente nesse momento estão se produzindo. Né? Para citar um exemplo, isso que chama-se de Troika, no G20, que reúne as 19 economias mais importantes do planeta, e esse ano, pela primeira vez, inclui a União Africana. Esse é um fato histórico que tem sido pouco colocado na agenda das análises. Pela primeira vez, a União Africana faz parte do grupo de países mais importantes, mais ricos do planeta. Nesse momento, o Brasil está ocupando a presidência até novembro desse ano, com uma agenda de 110 reuniões preparatórias. O período anterior, 2023, foi a Índia que ocupou a presidência, e a seguir, em 25, será a África do Sul que ocupará a presidência do bloco. Então, se você vê nessa troika que coordena o que foi feito na gestão anterior e que planeja o que será feito na gestão futura com a próxima presidência, você tem 3 países dos BRICS, 3 países do sul emergente, num âmbito, num fórum que era exclusivamente para os países mais ricos do mundo. Então, isso é uma transformação importante. Isso, certamente, cria novas condições para pensar a resolução do conflito Israel-Palestina. Certamente. Mônica, você tratou aí, né, basicamente já tratou da questão, né, da formação do Estado palestino, das dificuldades, né, da formação desse Estado, porque isso é uma proposta de acordo que Israel está
apresentando, está fazendo uma imposição, né, praticamente não aceita o encaminhamento dos palestinos. Então, me parece que você já delineou bem essa questão, inclusive a proposta palestina da reconstrução de Gaza, né, diante da destruição. Queria aproveitar, já que você tratou disso, já explicou dessas dificuldades, e você entrou agora num ponto importantíssimo, que é essa nova correlação de forças internacional que está se apresentando nesse momento, né, com novos agentes dos BRICS, né, e principalmente nessa região. Você veja, nessa região nós temos Egito, Arábia Saudita, Emirados Árabes, ainda colocaria até a própria Etiópia, né, próxima, né, toda nessa região da África, né, do sudeste aí da Ásia, essa parte da Ásia chamada de Oriente Médio. E perguntaria para você o seguinte, Mônica, aí vem uma questão importante. Você acha que Israel vai parar na Palestina? Você acha que há uma preocupação com relação aos países vizinhos? Porque, na verdade, nós estamos falando, né, de apossamento de territórios, né, de riquezas, né, como você colocou. Né? Israel quer liberdade, a proposta que eles apresentaram, liberdade para operar em Gaza. Quer dizer, essa liberdade também, será que é o desejo deles com relação ao Líbano, com relação à própria Arábia Saudita e outros países da região, e o próprio Egito? Veja, eu não acho que eles tenham pretensões tão grandes, porque eles sabem que, enfim, os países árabes teriam muita dificuldade de levar uma agenda do tipo para os países árabes. Mas se Israel vai ou não vai aceitar o cessar-fogo, se vai ou não vai, eu acho que muito depende de 3 fatores importantes. A China. A China tem o grande projeto da nova Rota da Seda, foi lançado em 2013, e nesse momento inclui 147 países do mundo, praticamente toda a Ásia Central, o Sudeste Asiático, exceto a Índia, praticamente toda a Ásia está incluída no projeto, toda a África, praticamente todos os países africanos fazem parte do memorando de entendimento ou de intenção da nova Rota da Seda, e muitos países europeus. Então, a China tem um interesse muito grande em manutenção de uma situação de paz na região, para continuar desenvolvendo os convênios de cooperação científica, tecnológica, infraestrutura, comércio mundial, cadeias de valor e cadeias de suministro desse espaço euroasiático que inclui a África e, certamente, o Oriente Médio. De outro lado, os europeus. Veja, a Europa já tem a guerra aí do lado, né? Rússia e Ucrânia, com gravíssimos impactos econômicos na Europa. Aumento colossal das fontes de energia primária, gás, petróleo, enfim, o reconhecimento de uma economia que é a maior economia europeia, como a Alemanha, de uma altíssima dependência das fontes de energia primária fósseis da Rússia, um processo inflacionário muito forte, um processo recessivo, segundo o Fundo Monetário Internacional. Esse ano, a União Europeia, a zona euro, não deve chegar a 1% de crescimento. Isso é uma economia recessiva, com altas taxas de desemprego. O problema econômico é gravíssimo a partir da guerra na Ucrânia e se agrava muito mais com uma nova frente de guerra aí perto também, né? Inclusive que impacta as linhas de suministro de petróleo, de gás e toda o equilíbrio da região do Oriente Médio. Então, a Europa é um ator importante que está cada vez gerando maior pressão por um cessar-fogo e para a resolução do conflito. E os Estados Unidos, como dizíamos no início da nossa conversa, que começa a ter uma forte pressão interna num ano eleitoral. Então, digamos que todas as pedras de apoio de Israel estão amolecendo. Vai ser muito difícil que Israel continue mantendo essa posição, porque vai perder apoio e vai perder aliados, não só por razões de absoluta esquizofrenia da política israelense em relação ao genocídio que estão levando à frente em Gaza, e o que isso significa em termos de valores humanos, em termos de convivência, em termos civilizatórios, mas também por razões econômicas e políticas
dos atores que apoiavam Israel. Então, eu acho que isso, com o fortalecimento das economias e as potências emergentes, dos BRICS, uma transformação do G20 com uma participação política cada vez mais importante dos países emergentes, está criando uma situação bastante complexa para a manutenção de uma atitude numa política das características que Israel pretende manter. Então, eu vejo aí que esse conflito realmente colocou ao Ocidente no limite da credibilidade, no limite da legitimidade perante o resto do planeta, e um planeta novo que está emergindo, uma nova ordem política, uma nova ordem econômica, uma nova ordem internacional, onde nem o Ocidente nem os Estados Unidos têm o peso que tinha há 30, 40, 50 anos. Mônica, só uma curiosidade. Nós ouvimos aqui um som de fogos. São fogos mesmo, né? Você não está em Gaza, não, né? Só para a gente poder quebrar um pouquinho aqui um tema que é tão denso, né? Tão duro. Eu estou achando que o jogo do Fluminense que é hoje, né? Deve ser aí Eu estou no Rio de Janeiro. Mônica, assim, só para botar aí uma pergunta, uma dúvida mesmo que eu tenho ainda antes de entrar na outra pergunta, é o papel dos Estados Unidos, né? Todo mundo e o mundo todo acredita o poder, a força que Israel tem mantido até hoje pelo apoio financeiro, militar, político dos Estados Unidos. Só que o Biden ele está com um problemaço, né? Porque Israel e a comunidade judaica ela extrapola as fronteiras da região. Então, entre os grandes financiadores da campanha do Biden estão empresas que são de propriedade e de gestão de muitas da comunidade judaica, bancos, indústria bélica, várias empresas, né, de eletricidade, sistemas de segurança privados, segurança privada, e ele precisa desse apoio para, inclusive financeiro, que financia a campanha dele nesse complicador que é permitir que os democratas se enfraqueçam e alcem, né, como as pesquisas estão mostrando, o Trump de novo ao papel, né, ao posto de presidente da República. É ainda um complicador para o Biden assumir nessas negociações uma postura frontal de resistência em relação a Israel? Ou você acha possível essa flexibilização que o secretário de Estado Blinken até expressou aqui no Brasil? Eu acho que os Estados Unidos está enfrentando uma pedra no sapato que cada vez é maior. Porque, veja, de um lado existe essa relação de, digamos, aliança com forças econômicas israelenses importantes nos Estados Unidos e judias de modo geral, né? Embora a gente não pode falar como uma coisa de um bloco, nós sabemos que tem aí racha, sabemos que tem parte da comunidade judia que se opõe ao que Israel e Estados Unidos estão apoiando a Israel em relação a está sendo feito em Gaza, então começam a surgir muitas vozes e grupos dissidentes. Inclusive aqui no Brasil a gente tem visto esse processo também. Mas o fato é que a pedra no sapato é que a opinião pública interna começa a se virar contra a política dos Estados Unidos de continuar o apoio a Israel, vendo o que Israel está fazendo, tomando conhecimento e acompanhando dia a dia digamos, a atuação de Israel na Palestina. Eu acho que, nesse sentido, talvez uma coisa nova seja que a instantaneidade dos meios de comunicação permitem que uma opinião pública possa ter acesso a imagens, informações que talvez há 20, 30 anos atrás não tínhamos. Né? Então, tudo isso está criando uma opinião pública contrária
a política da gestão Biden nesse momento. E esse é um problema que ele vai ter que avaliar. Ele e os democratas vão ter que avaliar de cara exatamente um ano extremamente complexo, né? Um ano eleitoral, onde ele vai ter que enfrentar um candidato que continua sendo muito forte, né? Que é o Trump. Então, a situação está muito complicada. Aí eles vão ter que analisar o custo da continuidade desse apoio em termos de política interna. E a coisa não vai estar fácil. Porque já tem setores dos democratas, tem uns setores históricos que apoiariam e continuariam apoiando a atual política dos Estados Unidos em relação a Israel. Mas tem setores que estão surgindo, dissidentes, progressistas, que estão se opondo e está crescendo. Né? Esses dados que a gente conversou sobre Michigan, né? 53% da população, independente de qual partido político, contra a atuação de Israel em Gaza, e 73%, 73% dos democratas. Isso pode se replicar nos outros estados. Então, isso vai ser um problema muito grave que eles vão ter que lidar nas próximas semanas e meses. Não estou falando de longos meses, nas próximas semanas, porque as primárias estão acontecendo nesse momento em todos os estados, né? Ô, Mônica, como você vê a incapacidade da ONU nessa situação gravíssima de Gaza? Olha, uma coisa está ficando clara. Que Nações Unidas não tem mais condições de cumprir o papel que se colocava como o papel que deveria cumprir depois da Segunda Guerra Mundial. O Conselho de Segurança das Nações Unidas, praticamente existe uma voz na comunidade internacional muito ampla de que perdeu qualquer possibilidade de governança. Não temos mais isso. A necessidade de uma reforma estrutural do Conselho de Segurança vem sendo colocada há bastante tempo, mas agora com muita força. Inclusive, o próprio Estados Unidos está disposto a avançar numa agenda de reforma do Conselho de Segurança. Provavelmente, o tipo de reforma que eles vão querer é muito diferente da reforma que possa ser proposta pelos países dos BRICS, pela Índia, pela Rússia, pelo Brasil, pela África do Sul, ou mesmo pelos países do sul emergente, mas que o Conselho de Segurança das Nações Unidas não funciona mais, isso independente digamos, da opinião pública internacional, nós temos aguardados objetivos que não funcionam mesmo, vai ter que ser reformado. Aliás, na reunião dos BRICS do ano passado, na África do Sul foi, né? A declaração final de 194 pontos, que constitui a declaração final, muito interessante, aliás, 2 ou 3 deles diziam claramente que dos objetivos importantes para a governança global nesse momento era fortalecer e ampliar a participação dos países do sul global, em todas as esferas internacionais. Nações Unidas, Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, etc. Isso inclui certamente Nações Unidas e isso inclui certamente aquele conselho extremamente importante que é o Conselho de Segurança. Então, e isso foi recolhido na reunião de chanceleres do G20 há alguns dias atrás aqui no Rio de Janeiro, dia 20, 21 e 22. Exatamente uma reforma da institucionalidade internacional que permite uma maior participação dos países emergentes. Eu acho que esse processo é um processo que está em andamento de alguma maneira e que vai se aprofundar nos próximos meses, nos próximos anos. Senão, a tendência é que esses espaços que estão mostrando total inoperatividade e estão perdendo legitimidade vão ser substituídos por outros. Ou eles se transformam, ou eles serão substituídos por outros espaços de governança global. Não vejo outra saída, sinceramente. Ficou claro, né, Mônica, nessa última reunião, um minuto só, Beth, em relação a essa questão da ONU, a meu modo de ver, foi muito desagradável o primeiro-ministro de Israel, na última reunião de setembro, apresentar um mapa de como seria a nova configuração
do Estado de Israel, dentro da ONU. Quer dizer, é uma coisa que realmente é lamentável tudo isso, essa incapacidade da ONU, né, por causa do veto, particularmente dos Estados Unidos da América do Norte, nessa questão, o que vem mostrando realmente um esvaziamento e uma falta de esperança total, né, por parte dessa importante entidade, que deveria trazer a paz. Sabe uma coisa interessante, Jorge? Nós conversamos outro dia com colegas argentinos num seminário organizado pelo Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, de qual seria a recomposição ideológica da ultradireita, das ultradireitas no mundo, né? Quais seriam esses eixos, né? Certamente Estados Unidos de Trump, um eixo importante. A gente vê que todos os países e os presidentes, ou quem chegou à presidência, ou as lideranças das ultradireitas latino-americanas, têm uma proximidade muito forte com Trump. Nós falamos do Grupo de Lima, que não por acaso tem sua sede em Lima e que reúne ideólogos intelectuais que apoiam fortemente as ultradireitas, incluído, a meu pesar, porque eu gosto dele como literato, mas como político é realmente um problemaço, que é Mário Vargas Llosa, que tem apoiado todas as lideranças reacionárias e antidemocráticas da América Latina, né? Passando por Bolsonaro, Milei, Katz no Chile, etc. E Israel. Israel é um dos polos ideológicos. Não é por acaso a proximidade que tinha o governo Bolsonaro e que tem Bolsonaro com Israel, e também não é por acaso que a primeira visita que faz Milei como presidente da República Argentina é a Israel. Então, Israel se constitui como um polo ideológico dessas ultradireitas, o que parecia, há 6 meses atrás, um grande perigo, mas perante essa complexidade e esse debilitamento de Israel na arena internacional, eu acho que isso vai debilitar também as suas redes ideológicas de ultradireita, antidemocráticas no mundo. Então, isso que era uma ameaça, eu acho que é interessante como a conjuntura vai mudando, digamos, as correlações de forças. Nesse momento, é um problema para as ultradireitas que continuam se ligando ideologicamente a um centro ideológico que está numa crise terrível, né? Uma crise aberta. Então, o que eu imagino é um processo de deslegitimação desses setores. Mônica, a gente está nessa conversa aqui absorto na sua participação, e a gente praticamente já esgotou aqui o nosso tempo de programa. Eu não sei se você ainda quer falar das relações, do futuro das relações do Brasil em frente a isso, mas eu queria passar para as suas considerações finais aí, para a gente poder infelizmente, encerrar nosso papo aqui hoje. Eu acho que os momentos de crise têm uma qualidade. Primeiro, que eles mostram os interesses dos grupos em conflito, dos grupos, como eles realmente são, né? Talvez é um momento em que a gente tira as aparências e a gente começa a ver o movimento dos processos no seu aspecto mais substancial. E, de outro lado, eles podem constituir oportunidade de fortalecimento de projetos democráticos, de projetos progressistas, de projetos que possam significar uma saída razoável aos momentos de crise. Nesse sentido, eu acho que essa crise desabrochada pela atuação de Israel, pelo genocídio e a política de extermínio em Gaza, está colocando à prova um conjunto de valores, de fortalezas e de debilidades do sistema internacional que apoia esse tipo de práticas. E, ao mesmo tempo, está fortalecendo, legitimando posturas de governos, países e regiões que estão contra esse tipo de práticas. Então, é como se gerasse ciclos de acumulação política, já não a nível nacional, embora também a nível nacional. No caso do Brasil, eu acho que isso é uma questão para analisar, até que ponto essas declarações e a postura do governo brasileiro vai reconfigurar um pouco a correlação de forças no Brasil, em relação ao conflito de Gaza, né? Estamos falando
disso, mas também regionalmente e por atores emergentes que começam a ter uma atuação, digamos, mais enfática nesse processo e com capacidade de conduzir, inclusive, soluções ou alternativas para viabilizar um mundo em circunstâncias de uma convivência muito mais razoável posterior ao conflito. Então, nesse sentido, eu acho que as crises têm essa possibilidade de transformações e mudanças importantes, e nesse caso, eu acho que essas mudanças seguramente serão muito impactadas pelo fortalecimento das visões de soberania, as visões desde os países do Sul, as visões anticoloniais que surgem e emergem dos países e das regiões que foram colonizadas e que se colocam fortemente contra o fim da colonialidade em todos os seus aspectos territorial, mental, cultural, econômico, etc. Isso vai se fortalecer. Então, e uma coisa importante é o papel do Brasil. Veja, o início do novo governo brasileiro significou a recuperação do papel do Brasil na esfera internacional. Não acho que os BRICS teriam se recuperado e redinamizado da maneira que se redinamizou em 2023, sem a retomada do papel do Brasil muito ativa nesse bloco. Não acredito que as transformações que estamos vendo que estão se produzindo no G20 nesse momento seriam tão, digamos, alentadoras desde as visões progressistas se não fosse por uma participação ativa do atual governo brasileiro e particularmente do presidente Lula nesse processo. Então, eu acho que isso é outra questão importante, né, que o Brasil tem se colocado numa situação de participar das esferas centrais, decisórias da conjuntura mundial e decisórias do que vai ser a economia mundial, o sistema mundial, a geopolítica mundial no futuro. Mais ou menos à altura do que o Brasil representa como demografia, como cultura, como força cultural, como sendo um país que, nesse momento, se reconhece como um país que representa também uma região. Esse governo reconhece, eu acho que tem plena consciência e tem mostrado isso em vários momentos, de que a participação do Brasil nessas esferas todas é, em alguma maneira, pelo menos a participação da América do Sul nesse processo, da América Latina. É uma pena que até agora a gente não dê passos importantes na recuperação dos espaços de integração regional e a gente continua na contramão do que está acontecendo em todo o resto do planeta. A África está se integrando como não tinha sido feito nas últimas décadas. A Europa mantém a União Europeia como principal espaço, como principal foro de negociação da região perante qualquer foro. A Ásia está se rearticulando no continente eurasiático e nós abandonamos há 6, 7 anos abertamente os nossos processos de integração, que foram conquistas importantíssimas do século XXI e que, digamos, a situação seguramente vai colocar a necessidade de retomar, mas que a gente está muito paralisado ainda nessa dimensão. Espero que essas mudanças todas ajudem também a mudar essa perspectiva e necessidade de retomar a nossa integração regional. Mônica, muito bom. Muito obrigado por você ter participado conosco desse programa, um programa que realmente, né, Beth, um tema difícil, um tema de geopolítica e um tema que o Brasil, né, pela liderança do presidente Lula, que é o nosso chefe de Estado, se lançou integralmente para buscar, né, uma solução pela paz e pelo fim do extermínio de jovens, mulheres, né, não importa qual o lado que esteja, mas exatamente é a paz que o Brasil deseja. Mônica, muito obrigado por estar conosco, tá? Olha, meus amigos que nos acompanharam até agora, também é uma satisfação estar com vocês e os aguardamos na próxima semana para o novo Soberania em Debate, que é um programa do movimento SOS Brasil Soberano, dos sindicatos e engenheiros no estado do Rio de Janeiro. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado. Tchau, Obrigada, Beth. Tchau, Mônica. Tchau, tchau.